O que você conseguiu dimensionar da Bolívia após essa guerra? Essas pequenas relações que aconteceram, essas questões, o que ocasionou na Bolívia após 1868? Porque eu vi que você trabalha de 1865 a 68. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, como a gente está conversando, né? A história ela vai acontecendo e vai gerando legados, né? Vai gerando consequências, né? No caso da Bolívia, né? Durante o conflito, a gente percebe que, né, as relações com a Bolívia são são complexas, porque assim é uma sociedade realmente partida, né, desde do seu processo de independência, você tem as divisões internas ali, e esses conflitos políticos estavam assim na tampa, no auge, né, durante a guerra com o Paraguai. Eu vou citar aqui um personagem, né, que eu trabalho na minha tese de doutorado e que possivelmente vai virar livro também, que é o Tristan Roca Soares. Tristan Roca Soares, um intelectual boliviano, né, que acabou caindo lá no Paraguai durante a guerra, sendo levado ao Paraguai durante a guerra e trabalhou para o Lopes, né, enquanto Já tem periodista. um convite aqui para a live, tá? Para a próxima Beleza, live. beleza. Beleza, tranquilo. Com prazer. E aí você tem um desdobramento disso, né? Esse conflito político ele segue, porque depois na Bolívia vai ter uma questão federalista, né? Santa Cruz ele sempre quis o protagonismo. Na época da guerra não se falava abertamente em separatismo na Bolívia, mas você falava em Santa Cruz enquanto protagonista querendo assumir o protagonismo em relação à La Paz. Mas depois da guerra, que foi a pergunta que você me fez, né, surgem movimentos realmente separatistas, federalistas, né, que vão realmente organizar uma frente ampla de resistência ao altiplano. Então, questões separatistas vão aflorar pós-guerra com o Paraguai, em consequência, né, do que aconteceu na guerra com o Paraguai. Um dos personagens bolivianos importantes nesse sentido é o André Ibáñez. Andrés Ibáñez vai ser um dos personagens mais importantes nessa questão federalista, né, que vai acontecer pós-guerra, pós-1868. Então, assim, uma situação vai levando a outra, né? É uma consequência. Eu falei que lá no período colonial tinham questões que não foram resolvidas, né? Que acabaram aparecendo durante a guerra. E, consequência da guerra, o federalismo boliviano vai aparecer na sequência, né? Os movimentos. Alguma dessas questões ocasionou na Guerra do Chaco, na década de 30 ou não? Então, com certeza. Porque a Guerra do Chaco, né, você tem ali a questão do petróleo, né, sendo uma importante, né, uma importante motivação para a Guerra do Chaco, mas por trás você também tem questões territoriais, né? E olha como a questão cultural é interessante quando a gente pensa também a Guerra do Chaco. O exército boliviano lá de La Paz, né? Enfim, a orientação em La Paz, temia a chegada do exército paraguaio no Oriente Boliviano. Por quê? Porque eram próximos culturalmente. Então, eles acreditavam em traição por parte de Santa Cruz de la Sierra, né, durante a Guerra do Chaco. Quando os paraguaios chegaram, era como se eles estivessem se reencontrando com irmãos, né, aparentados, pessoas muito próximas culturalmente. E aí houve um receio muito grande de se unirem, né, o Oriente Boliviano mais o Paraguai contra La Paz durante a Guerra do Chaco. Então, assim, um componente muito complexo, né, e cultural também nessas relações, nesse conflito. Eu não é meu tema de pesquisa, mas eu me interesso também, né, em dar continuidade, em até escrever, de repente, algum artigo sobre o assunto, né, Guerra do Chaco. Não, eu falo porque aqui no canal o pessoal pergunta demais aí. Vai falar sobre a Guerra do Chaco, João? Eu não encontrei pesquisadores ainda sobre a Guerra do Chaco. Porque eu estou sempre falando no canal sobre a Guerra do Paraguai. Então eu falei assim, eu prometi para os seguidores, pessoal, eu vou trazer alguma pessoa da Guerra do Chaco. Vocês perguntam tanto. Para quem não sabe, a Guerra do Chaco foi uma guerra entre a Bolívia e o Paraguai na década de 30,
que ocasionou na derrota da Bolívia, e foi uma disputa por possíveis regiões produtoras de petróleo, tem toda uma história sobre isso daí, mas eu vou trazer aqui no canal Pesquisador. Prometo para vocês, toda hora está lá perguntando para mim.